Nos dias de hoje, a Igreja Adventista do Sétimo Dia se posiciona firmemente contra o espiritismo. Para seus seguidores, qualquer prática que envolva a comunicação com os mortos, invocação de espíritos ou experiências sobrenaturais fora do corpo são vistas como um grave engano. A Igreja Adventista se apoia em passagens como Deuteronômio 18, versos 10 a 12, que condenam tais práticas, para sustentar essa posição. Em documentos oficiais e publicações, a Igreja declara que o Espiritismo é uma manifestação do poder satânico. Um exemplo disso pode ser encontrado no livro Verdade sobre os Anjos. Ellen White disse: "O Espiritismo é a obra mestra do engano. É a mais fascinante e bem-sucedida ilusão de Satanás, calculada para atrair a simpatia dos que tiveram que levar seus queridos à tumba." Esse posicionamento é repetido frequentemente em sermões e estudos bíblicos, reforçando a ideia de que o espiritismo é uma das grandes armadilhas dos últimos dias. Se você acreditar em espíritos, você está indo contra a Bíblia, é tudo que o diabo quer. Mas ao voltarmos os olhos para a história da Igreja Adventista e de sua cofundadora, Ellen White, encontramos um cenário intrigante que merece ser analisado com cuidado. Ellen White é considerada pelos adventistas uma profetisa inspirada por Deus. Ao longo de sua vida, ela relatou ter tido mais de 2.000 visões e sonhos, que moldaram profundamente a teologia e a identidade adventista. Porém, muitas dessas experiências apresentam semelhanças curiosas com práticas espiritualistas amplamente conhecidas no século XIX. Isso levanta uma questão importante: até que ponto as experiências de Ellen White eram verdadeiramente exclusivas do cristianismo reformado ou se alinhavam com o movimento espírita de sua época? O século XIX foi um período de grande efervescência espiritual. Movimentos como o espiritismo, o mesmerismo e outras práticas místicas ganharam força, atraindo milhares de seguidores em busca de respostas para as questões da vida, da morte, do divino e do sobrenatural. Figuras como Andrew Jackson Davis, Madame Blavatsky e Thomas Lake Harris foram alguns dos pioneiros nesses movimentos, promovendo ideias que combinavam ciência, filosofia e espiritualidade. Enquanto isso, Ellen White emergia como uma jovem visionária, cuja vida e ministério seriam profundamente marcados por experiências estranhas e sobrenaturais. Entre as práticas espiritualistas mais comuns da época estavam os estados de transe e as experiências fora do corpo. Esses eventos, frequentemente descritos como viagens astrais ou encontros com guias espirituais, eram conduzidos em reuniões organizadas, muitas vezes em ambientes íntimos e silenciosos, com poucas pessoas. Nessas ocasiões, médiuns relatavam serem levados a outros planos de existência ou recebiam mensagens de entidades e seres espirituais. Curiosamente, Ellen White relatava experiências com características muito semelhantes. Durante suas visões, ela frequentemente descrevia ser transportada a lugares celestiais, outros planetas ou cenas do passado e do futuro. Esses relatos, embora promovidos no Adventismo como visões divinas, são típicas descrições bem comuns entre os espiritualistas de sua época. Um exemplo intrigante é o relato de Ellen White sobre um sonho em que conversou com seu marido falecido, Tiago White. Durante esse episódio, ela afirmou ter recebido conselhos dele sobre como conduzir sua vida e o seu ministério. Embora a Igreja Adventista considere isso uma visão divina ou um sonho santo, a grande maioria dos teólogos apontam que essa experiência tem notáveis paralelos com a prática espiritualista de comunicação com os mortos, algo que a própria organização adventista atualmente condena. Ainda mais interessante é a maneira como essas visões frequentemente aconteciam. Em muitas ocasiões, Ellen White entrava em um tipo de estado de transe durante as reuniões adventistas. Testemunhas relatam que ela caía ao chão, permanecendo imóvel e descrevendo cenas que via em outro plano, falando muitas vezes até com a voz alterada. Outras características comuns nas manifestações espirituais de Ellen White
ocorriam com a iluminação do local, que ficava repentinamente escurecido ao sair do estado estranho em que ela ficava. J.N. Longborough, que viu Ellen White entrar em suas visões mais de 50 vezes desde 1852, e o marido de Ellen White, Tiago White, listaram algumas características físicas que marcaram as visões. Vamos a elas. Ao passar para o estado de visão, ela sempre dava 3 gritos arrebatadores de glória que ecoavam e reecoavam. O segundo e o terceiro glória eram mais fracos, mas mais emocionantes do que o primeiro. A voz parecendo a de alguém bem distante de você, quase inaudível. Por alguns segundos, ela desmaiava sem forças. De repente, ela incorporava uma força física sobre-humana, às vezes levantando-se e andando pela sala. Ela frequentemente movia as mãos, os braços e fazia gestos com a cabeça, mas em qualquer direção que ela movimentasse suas mãos ou braços, ela não poderia ser impedida ou controlada nem mesmo pela pessoa mais forte que estivesse na sala. Ela não respirava durante todo o período de uma visão que variava entre 15 minutos e 3 horas. No entanto, o seu pulso batia regularmente e seu semblante permanecia como em um estado natural. Por último, quando ela saía da visão, tudo ao nosso redor ficava numa escuridão total, mesmo se toda a visão acontecesse durante o dia ou em qualquer quarto bem iluminado à noite. Durante o momento de escuridão ou escuridão no ambiente, ela gritava de forma prolongada e profunda a palavra dark, que significa escuro ou escuridão. Em seguida, ela ficava flácida e sem forças no chão. No entanto, após voltar a si mesma após uma visão, Ellen White demonstrou que rejeitava o espiritismo abertamente. Em seus escritos, ela afirmava que os médiuns e praticantes de tais artes eram guiados por forças malignas. No entanto, é impossível ignorar os paralelos idênticos entre suas experiências e as práticas que ela mesma condenava. Esse paradoxo de uma líder religiosa que rejeita publicamente o espiritismo enquanto vive experiências que ecoam práticas espiritualistas é um dos temas centrais deste documentário. A história de Ellen White e do Adventismo, vista à luz das práticas espirituais do século XIX, revela uma tensão obscura entre a doutrina e a vivência. Hoje, vamos explorar as raízes do movimento adventista, as práticas espiritualistas do século XIX e as experiências de Ellen White. Nossa jornada busca não apenas entender o que eram essas experiências que Ellen White diz que experimentava, mas também contextualizar sua vida e obra em meio a um cenário maior, onde o sobrenatural e o espiritualismo desempenhavam papéis centrais e com certeza influenciaram o adventismo até os dias de hoje. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, até o dia da publicação deste vídeo, não rejeitou nenhuma das experiências sobrenaturais de Ellen White e as informações que ela supostamente obteve através dessa relação com os mundos espirituais. A organização adventista mantém Ellen White como a líder humana oficial da igreja e todas as experiências sobrenaturais que você verá hoje são consideradas oficialmente como vindas da parte de Deus. E é sobre isso que iremos falar. Ao final, a pergunta que guia este documentário é esta: Ellen White foi verdadeiramente uma profetisa cristã reformada, ou teria ela absorvido, usado e se deixado dominar por elementos do espiritualismo que a cercava, moldando sua experiência religiosa em algo unicamente estranho e ao mesmo tempo enraizado em práticas que adventistas do sétimo dia do século XXI não teriam coragem de experimentar? Então, uma experiência fora do corpo, uma projeção astral, uma projeção da consciência, é uma experiência da alma fora do corpo físico. É um processo natural. Você não precisa ser espírita para ter uma experiência mediúnica. Você também não precisa ser médium para ter uma experiência fora do corpo. É um fenômeno anímico, é um fenômeno
natural. O século XIX foi um terreno fértil para o crescimento do espiritualismo e do ocultismo. Entre avanços científicos e transformações sociais, muitas pessoas buscavam respostas além do mundo visível. Foi nesse contexto que surgiram figuras marcantes do espiritualismo, que, assim como Ellen White, viveram experiências profundas de êxtase, visões e práticas que desafiam as fronteiras entre o material e o espiritual. Vamos conhecer algumas delas. Daniel Douglas Home. Conhecido como um dos médiuns mais famosos da era vitoriana, Daniel Douglas Home impressionava plateias e céticos com suas habilidades extraordinárias. Ele era conhecido por levitações, comunicações espirituais e até mesmo por fazer mesas flutuarem durante sessões. Home descrevia experiências em que sua alma parecia deixar seu corpo, permitindo-lhe explorar dimensões espirituais e receber mensagens do além. Andrew Jackson Davis. Considerado como o pai do espiritualismo americano, Davis era um médium natural e filósofo espiritualista. Ele afirmava entrar em estados de transe profundo, durante os quais sua alma era transportada para reinos superiores, onde recebia revelações sobre a natureza do universo. Seu livro mais famoso, The Principles of Nature, Her Divine Revelations and a Voice to a Mankind, tornou-se um marco no espiritualismo. Davis também defendia práticas como dietas vegetarianas, abstinência sexual, como formas de manter o corpo e a mente mais receptivos às forças espirituais. Ele acreditava que essas práticas eram necessárias para acessar o plano espiritual e trazer mensagens claras lá do além. Elizabeth Desperance. Elizabeth foi uma médium e autora britânica que contribuiu significativamente para o estudo do espiritualismo. Suas sessões envolviam materializações de espíritos e experiências fora do corpo, que ela descreveu em detalhes em seu livro Shadowland, or Light from the Other Side. Desperance acreditava que sua conexão com o mundo espiritual era um dom natural e frequentemente entrava em estados de transe nos quais recebia mensagens de espíritos e explorava paisagens desconhecidas. Ela era vista como uma figura intrigante, cuja vida pessoal e espiritual era um exemplo de devoção à busca pelo sobrenatural. Helena Petrovna Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, Madame Blavatsky revolucionou a espiritualidade ocidental ao combinar ideias ocultistas com filosofias orientais. Blavatsky alegava entrar em estados de consciência elevados, recebendo mensagens de mestres ascensionados e explorando dimensões espirituais. Sua vida e ensinamentos estavam profundamente enraizados no espiritualismo e no ocultismo. Emma Britton. Emma Britton foi uma das principais porta-vozes dos movimentos espiritualistas. Médium e escritora, ela defendia o espiritualismo como um movimento reformador que oferecia respostas às questões existenciais da humanidade. Britton afirmava entrar em contato com os espíritos que ditavam seus discursos e escritos, muitos dos quais tratavam de justiça social e igualdade. Ela também era conhecida por suas visões e experiências fora do corpo, que detalhou em sua obra Modern American Spiritualism. Britton via o espiritualismo como uma força transformadora, conectando os vivos aos mortos e promovendo um entendimento mais profundo do propósito humano. No século XIX, o fervor religioso e o desejo por experiências sobrenaturais moldaram profundamente os movimentos espirituais e religiosos da época. As práticas visionárias, os transes e as experiências extracorpóreas eram comuns, tanto em círculos espiritualistas quanto em movimentos religiosos radicais, sendo muitas vezes interpretadas como manifestações divinas. Ellen White, criada em um ambiente metodista fervoroso, vivenciou diretamente esse contexto, o que influenciou profundamente sua trajetória espiritual e suas alegações visionárias. As reuniões metodistas radicais, conhecidas por seus cultos intensos e emocionais, foram o ponto de partida para muitas das experiências de Ellen White. Essas reuniões frequentemente envolviam orações fervorosas, cânticos exaltados e testemunhos emocionados, criando um ambiente propício
para estados alterados de consciência. De acordo com Ann Tavis, do livro Fits, Trances and Visions, esses encontros frequentemente levavam os participantes a estados de transe onde corpos tremiam, vozes mudavam e os limites entre o físico e o espiritual se desfaziam. Essas práticas não só refletiam um desejo de conexão com o divino, mas também ecoavam as experiências reportadas por espiritualistas da mesma época. Ellen White descreveu com clareza o impacto dessas reuniões em sua juventude. Em suas próprias palavras, relatou o medo intenso de ser condenada ao inferno. Esse sentimento de desespero era comum nos cultos metodistas radicais, que enfatizavam a necessidade de salvação e o perigo da condenação eterna. Durante esses encontros, Ellen frequentemente experimentava crises emocionais intensas, muitas vezes resultando em episódios que ela mais tarde descreveu como visões. Como testemunha ocular e historiador meticuloso, Isaac Wellcome documenta os eventos extraordinários que marcaram a transição do movimento milerita para o que se tornaria a Igreja Adventista do Sétimo Dia, sob a liderança de Tiago e Ellen White. Entre 1842 até após o grande desapontamento de 1844, uma onda de fanatismo varreu as congregações dos Adventistas do Segundo Advento, que seriam conhecidos futuramente como Adventistas do Sétimo Dia. Entre os personagens mais excêntricos estava Silas Lamson, conhecido como o Quaker Branco, um homem de 70 anos que por 20 anos se vestia de branco, até mesmo os seus sapatos e guarda-chuva eram brancos, e que havia passado grande parte de seu tempo no asilo para lunáticos. Junto dele, uma mulher chamada Abby Folsom. Abby, sua contraparte feminina, criava um ambiente de completo caos nas reuniões com suas visões, invocações e cenas de completo descontrole físico. As manifestações dos adventistas do Segundo Advento atingiam níveis alarmantes. Tompkins grunhindo e girando sobre os dedos dos pés em movimentos circulares como um dervixe dançante, enquanto outras pessoas presentes, de forma involuntária, entravam em estados de transe completo. Até mesmo o proprietário do edifício onde eles se reuniam, ao presenciar tais cenas, ficou horrorizado com as manifestações estranhas. Foi nesse ambiente que Ellen Harmon, posteriormente Ellen White, emergiu como uma figura central. Isaac Wellcome descreveu Ellen White como uma fanática e uma médium que ficava em transe. Ela conduzia reuniões onde falava com grande veemência até cair. Durante seus estados de transe, permanecia um tempo considerável em estado mesmérico, antes mesmo de relatar visões que alegava receber diretamente do céu. Tiago White, inicialmente um jovem pregador, foi atraído para esse movimento. No meio da agitação e noções estranhas daquele tempo, ele foi cativado pelo fanatismo. Recebendo as visões do pastor Turner e as visões de Ellen Harmon, Tiago White mudou após conhecer os fanáticos. Sua transformação foi notável, passando de um pregador tradicional para um líder de um movimento que abraçava estas manifestações extremas. O historiador ainda ressalta que Tiago White, em certo momento, considerou abandonar os caminhos do fanatismo, mas que a companhia de Ellen e os demais fanáticos o impediu de retornar à sua carreira como pregador bíblico. Ele admitiu um dia, enquanto caminhava por uma rua em Brunswick, que era frequentemente tentado a pensar que a mensagem do tempo era um erro, no caso 1844, e sentia-se inclinado a voltar para a casa de seu pai, para descansar e estudar mais sobre a experiência cristã, da qual ele se sentia deficiente. Mas ele decidiu fazer diferente e se dedicou mais completamente a relatar repetidamente as experiências do 10º dia dessa classe de crentes e dando tais exposições de certas escrituras para sustentá-los em suas visões. O testemunho de Wellcome permanece como um registro
histórico crucial desse período formativo do Adventismo do sétimo dia. Sua narrativa detalhada expõe as raízes controversas de uma denominação que emergiu do caos pós-1844, fundamentada em manifestações mesméticas, visões questionáveis e um fanatismo que seus líderes posteriormente tentaram apagar da história oficial do movimento. A partir de 1851, muitas publicações foram produzidas para tentar distanciar Ellen e Tiago dessas práticas. No entanto, J. Himes, o braço direito de William Miller, numa publicação do Jornal do Segundo Advento, foi muito claro em dizer as seguintes palavras na edição de 21 de abril de 1851. Sempre que a igreja se torna mundana, orgulhosa, destituída do espírito e cega, ela perde a capacidade de discernir as coisas do Espírito e olha para as operações do Espírito Santo com suspeita. E em muitos casos, o aviso de mesmerismo e fanatismo tem sido levantado. O exemplo mais ousado e fatal disto foi chamar a obra graciosa do Espírito no Clamor da Meia-Noite, em 1844, de mesmerismo e fanatismo. O movimento do sétimo mês produziu mesmerismo de forma absolutamente profunda. Essas palavras foram ditas por J. Himes na Conferência de Albany em 1845. O movimento do sétimo mês e do décimo mês foi liderado por Tiago White, José Bates e Ellen White. Ellen White apresentou uma trajetória mediúnica que pode ser dividida em 3 fases distintas. Na infância e juventude, sua sensibilidade mediúnica foi despertada após um grave acidente aos 9 anos, marcado por intensas emoções religiosas e visões espirituais em meio ao fervor metodista. Entre 1844 e 1851, durante o período fanático, Ellen White participou de reuniões religiosas intensas, como por exemplo as de Israel Daimon, entre muitas outras, caracterizadas por transes coletivos, quedas no chão, batismos múltiplos, revelações, profecias e atividades sexuais, incluindo manifestações físicas severas, refletindo uma mediunidade anímica, onde as experiências emergem do inconsciente. A partir de 1851, Ellen White passa a obter mais controle de seu acesso ao mundo sobrenatural, como uma médium guiada por um ser que ela deu o nome de anjo. Seu guia espiritual, que a conduzia fora de seu corpo, visitando locais reais no planeta Terra e em visões de mundos distantes, planetas, cenas do passado e do futuro, alinhando-se à mediunidade de transporte e projeção astral, comum entre os espiritualistas da época, que narravam experiências extracorpóreas sob a orientação de entidades superiores. A partir de agora, você verá quais eram essas experiências e como se alinham intimamente com o espiritismo e o espiritualismo do século XIX. Vitor, fala para mim então, o que é que o espiritismo diz sobre a experiência fora do corpo? Eu separei aqui alguns trechinhos do livro base da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos. Olha só, nível 400... Pergunta, item 401. Durante o sono, a alma repousa com o corpo? Não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, os laços que o unem ao corpo se relaxam. E o corpo não necessita do espírito. Então, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Veja só, eu li dois itens, 2 perguntinhas do capítulo 8, Emancipação da Alma, e você já percebe o quanto a doutrina espírita encara o fenômeno da projeção da consciência de forma super natural, super tranquila. Em 3 de novembro de 1890, enquanto trabalhava em Salamanca, Nova York, durante a comunhão com Deus à noite, fui retirada de mim mesma e levada a assembleias em diferentes estados,
onde dei um testemunho decidido de repreensão e advertência. Em Battle Creek, um conselho de ministros e homens responsáveis da editora e de outras instituições estava reunido e ouvi os presentes, sem espírito gentil, defenderem sentimentos e proporem medidas para adoção que me encheram de apreensão e angústia. Há apenas alguns meses fui conduzida pelo meu guia através do Instituto de Saúde e me foi mostrado o espírito e a disposição de alguns pacientes. Fui instruída que alguns dos presentes eram agentes do próprio Satanás para fazer o mal. Suas línguas estavam inflamadas pelo fogo do inferno. Satanás os controlava. Eles possuíam seu espírito e agiam segundo suas sugestões. Anjos malignos os cercavam e os usavam como canais de comunicação. Durante a noite, fui conduzida pelo meu guia de lugar em lugar, de cidade em cidade no sul. Vi a grande obra a ser realizada, aquela que deveria ter sido feita anos atrás. Parecíamos estar olhando para muitos lugares. Nosso primeiro interesse era pelos locais onde a obra já foi estabelecida e por aqueles onde o caminho foi aberto para que um começo fosse feito. Naquela reunião, nos quartos onde os irmãos estavam hospedados e congregados, não houve muita oração, embora alguns quartos fossem uma exceção. Fui levada a um quarto e instruída a ouvir a conversa de homens que ocupavam posições consideradas como porta-vozes de Deus. Houve brincadeiras e comentários sarcásticos em relação aos mensageiros e à mensagem. Fui informada de que havia uma testemunha em cada quarto, assim como havia uma testemunha no palácio de Belsazar durante aquele festival, misturado com louvor a ídolos e ao vinho. Eu não consigo expressar o peso que sinto, a angústia mental que estou enfrentando. Às vezes, fico sobrecarregada com as revelações de práticas imorais entre nós como um povo. Sinto remorso como se eu mesma fosse culpada. Fui levada pelos cômodos onde vocês realizavam seu trabalho como médicos em casos delicados. Fiquei chocada com a familiaridade descuidada nas palavras e obras daqueles que estavam associados a você, tudo desnecessário. Sou compelida a dizer que, se nossa instituição for moldada segundo esta ordem de sua influência, ela se tornará algo sobre o qual Deus olhará com muito desgosto. Fui então direcionada pelo anjo a um grupo. Parecia ser uma família com outras pessoas presentes. Vi-os ajoelhados. 2 desses homens estavam presentes. O anjo que me acompanha nas visões apontou-me de forma especial para o irmão Thompson. Vi-o caminhando pela sala, levantando os braços e abaixando-os, como uma pessoa fazendo passes mesmeristas. E aquele que estava próximo a ele começou a desfalecer sob o poder que sentia, o qual era chamado de o poder de Deus. Fui direcionada a outros e os vi sucumbindo sob o mesmo poder. Vi que a família ali presente havia acabado de provar a mensagem do terceiro anjo. Um bom trabalho tinha sido realizado para trazer eles a Deus e a sua verdade. E embora tivessem sentido o poder do magnetismo espiritual naquela noite e os seus efeitos desde então, Deus não imputaria o pecado a eles, pois eram inocentes e inexperientes. Vi que tinham muito a aprender e que, se fossem humildes, Deus os conduziria e os ensinaria na sua vontade. Enquanto estava na Europa, as coisas que aconteceram foram abertas diante de mim. Uma voz disse: "Siga-me, e eu lhe mostrarei os pecados que estão sendo praticados por aqueles que ocupam posições de responsabilidade." Percorri os aposentos e vi você, um vigia sobre os muros de Sião, muito íntimo da esposa de outro homem, traindo sagrados deveres e crucificando novamente o seu senhor. Ela estava sentada no seu colo. Você a estava beijando, e ela estava beijando você. Outras cenas de carinho, olhares sensuais e comportamentos foram apresentados diante de mim, o que causou um arrepio de horror em minha alma. Seu braço envolvia a cintura dela, e o carinho expresso estava tendo uma influência fascinante. Então, uma cortina foi levantada, e me foi mostrado você na cama com... Meu guia disse: "Iniquidade! Adultério!" Em sonho, eu estava no Health Retreat,
E me foi dito pelo meu guia para marcar tudo o que eu ouvisse e observar tudo o que eu visse. Eu estava em um lugar retirado, onde não podia ser vista, mas podia ver tudo o que acontecia na sala. Pessoas estavam acertando contas com você, e eu as ouvi se queixando do grande valor cobrado por quarto, alimentação e tratamento. Eu fiquei surpresa ao ver que o valor estava tão alto. Você parecia ser o poder controlador. Família Brown, o anjo de Deus disse: "Siga-me." Eu parecia estar em um quarto de uma construção rústica e havia vários jovens jogando cartas. Eles pareciam muito concentrados no entretenimento em que estavam envolvidos e estavam tão absortos que não pareciam notar que alguém havia entrado na sala. Havia jovens moças presentes observando os jogadores, e palavras não muito refinadas eram faladas. Eu perguntei: "Quem são estes e o que esta cena representa?" A palavra foi dita: "Aguarde." Tive outra representação. Havia o consumo de veneno líquido, e as palavras e ações sob sua influência eram tudo menos favoráveis para pensamentos sérios. Clara percepção nos negócios, moral pura. Perguntei novamente: "Quem são estes?" A resposta veio: "São parte da família que você está visitando." O Senhor me deu uma visão de outros mundos. As asas me foram dadas, e um anjo me acompanhou da cidade até um lugar que era brilhante e glorioso. Então fui levada a um mundo que tinha 7 luas. Lá vi o bom e velho Enoque, que havia sido transladado. Enquanto meu espírito se libertava das limitações físicas, fui conduzido por inteligências superiores para testemunhar as maravilhas dos planetas e estrelas. Logo perdi de vista as coisas terrestres e fui arrebatada em visão da glória de Deus. Vi um anjo que voava ligeiro para mim. Rápido levou-me da terra para a cidade santa. Na cidade vi um templo no qual entrei. O homem interior, corpo astral, é a única parte de nós que pode se projetar, aparecendo em seu eu espiritual a grandes distâncias de onde o corpo se encontra. Meu guia abriu a porta e nós passamos por ela. Feito isso, ele me entregou um cordão verde bem enrolado. Ele me instruiu a colocá-lo perto do meu coração e quando eu desejasse ver Jesus, que eu tirasse do meu peito e esticasse ao máximo. Durante a catalepsia completa, o corpo astral é livre e pode afastar-se muito de sua concha imóvel, sem romper o cordão que os conecta. Então nós interagimos com o mundo extrafísico através do nosso espírito, né? Nosso espírito então se desdobra e se projeta em direção a várias experiências que podem ser boas ou podem ser ruins. E durante, pessoal, todo esse tempo da emancipação, o espírito ele fica ligado ao corpo físico através do perispírito, tá? Que se liga ao corpo físico através de um cordão energético que muitas pessoas também chamam de cordão de prata ou de fio de prata ou cordão fluídico, mas independente do nome, ele sempre nos traz de volta ao corpo físico. Em 1842, durante esta era de esperança adventista, Ellen White, aos 15 anos, teve uma experiência mística. Seu relato nos aponta para o coração desse movimento. Sou por vezes levada muito adiante, no futuro, e é-me mostrado o que há de acontecer. Outras vezes, são-me mostradas coisas como ocorreram no passado. Quando o corpo repousa, o espírito possui mais faculdades do que no estado de vigília. Tem a lembrança do passado e, algumas vezes, a previsão do futuro. Fui levada a um quarto e instruída a ouvir a conversa de homens que ocupavam posições consideradas como porta-vozes de Deus. A evidência esmagadora de que esse segundo corpo existe. Você, como entidade individual, pode e opera longe do corpo físico. A senhora White estava exausta. Na casa do irmão Hicks, onde estava hospedada, ela recebeu a visita de uma senhora idosa. Esta entrevista durou 1 hora. Depois disso, cansada,
Ela pensou em se recolher ao seu quarto para orar. Subindo as escadas, ela se ajoelhou junto à cama. E antes que a primeira palavra de súplica fosse oferecida, ela sentiu que o quarto estava repleto com a fragrância de rosas. Instantaneamente, sua dor e cansaço desapareceram. A perplexidade e o desânimo mental se dissiparam, e esperança, conforto e paz preencheram seu coração. Então, perdendo toda a consciência de seus arredores, ela entrou em visão. O cheiro de rosas indica uma presença de uma mentora, uma guia, uma entidade, um anjo da guarda, seja lá como você intitula essa presença de amor que veio para te dar uma mensagem de presença, de encorajamento. Então, quando você sentir um cheiro de rosas, agradeça dobrado, porque é uma presença muito abençoada, né? Às vezes só para te dizer, olha, você não está sozinha, eu estou com você. O perfume de uma flor não é apenas um encontro casual com a fragrância, mas muitas vezes um sinal da presença de um espírito, de um guia espiritual, ou mesmo de energias do mundo espiritual que estão próximas a nós. Outra coisa que eu achei bem interessante nessa trajetória do teatro, que o Chico Xavier teve contato com você, né, quando ele foi ver a sua peça, e aí ele, parece que quando ele fazia a oração lá, exalava flores mesmo, aquilo que todo mundo falava, não tinha truque, não tinha nada, porque as pessoas realmente percebiam que quando de repente subia aquele ar de rosas, assim, era isso mesmo? Você sabe que me emociona até hoje. Quando a gente foi estrear a peça, ele foi no palco e foi com a cortina ainda fechada, foi fazer uma oração com todo o elenco, né? E aí éramos 17 no elenco. E eu lembro que ele começou a fazer uma oração e começou a sair um perfume de rosas. E eu abri um olho assim, meio desconfiado, né? Sim. E realmente eu vi que ele estava com a mão totalmente aberta, não tinha nada, nenhum truque, nada, e vinha aquele perfume de rosa. Aquilo me impressionou demais. Bem, enquanto eu estava orando e elevando minha petição, houve, como já aconteceu centenas de vezes ou mais, uma suave luz circulando no quarto e uma fragrância como a fragrância de flores, um belo aroma de flores. E então a voz pareceu falar suavemente e disse que eu deveria aceitar o convite de meu servo, John Kellogg, e fazer de sua casa minha casa. Como já aconteceu centenas de vezes ou mais, uma suave luz circulando no quarto e uma fragrância como a fragrância de flores, um belo aroma de flores.